E a gente sabe que o partido político, depois de estar registrado, depois de estar tudo legalizado, ele em si já pode elaborar projeto e encaminhar para o Congresso, né? Seria uma boa alternativa. É uma boa alternativa. Quem é beneficiado? A pessoa com mais de 60 ou mais de 65? Eu queria essa dúvida porque em vários pontos é premiado pessoas a partir de 65 anos de idade, né? E outros a partir de 60. O idoso é considerado idoso e passa a ser amparado pelo Estatuto com qual idade? Eu acho que foi muito importante essa pergunta. Logicamente que atualmente mais de 65 é mais beneficiado, mas isso aí tem a prerrogativa de a partir de 60 os próprios os municípios regulamentar essa lei. Isso aí está naquelas entidades dentro do seu município exigir que seja regulamentado. O próprio estatuto, ele traz essa ambiguidade. Por exemplo, no caso do transporte, da gratuidade do transporte coletivo, ele se refere a 65. Mas ele deixa uma brecha para que os governos locais regulamentem a partir de 60. Então, por exemplo, em Brasília, nós temos, aqui é 65. No Goiás já é 60, por causa de legislação local. Né? Então, o próprio estatuto traz essa ambiguidade. E o transporte interurbano é 60 anos. 60 anos. Se não me engano, a reportagem dizendo que a Organização Mundial da Saúde sugere que seja a partir de 60. Seria isso? Perfeito. Bom, eu acho que saúde, talvez vocês concordem comigo, seja o ponto mais delicado quando se fala de idoso. Quando se trata de pessoas de terceira idade, o bem maior é o cuidado com a saúde. Eu gostaria de voltar daqui a pouco, no segundo bloco, tratando exatamente sobre esse assunto. Voltamos em instantes, e se você quiser participar com a gente do programa Fórum, você pode mandar um e-mail para forum@stf.jus.br. Segura aí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Fórum. Eu gostaria nesse bloco começar falando de saúde, que eu acho que é um ponto fundamental quando se trata de terceira idade. E saúde, que é um problema, saúde pública, que é um problema nacional, eu imagino como chega para o aposentado, para o pensionista, enfim, para quem tem mais de 65 anos de idade. Existe um tratamento especial para pessoas nessa faixa etária, né? Olha, a própria Constituição garante saúde para toda a população. E no caso do Estatuto existe a exigência também de um tratamento diferenciado. Mas nós conhecemos a realidade nacional e, infelizmente, não é isso que acontece. A mídia todo dia está mostrando a tragédia da saúde pública no Brasil. Existem algumas iniciativas pontuais em alguns estados, em alguns locais, que têm obtido alguns resultados, mas, de uma forma geral, enfim, uma política pública voltada para o idoso com as suas necessidades, pensando nas vacinas, por exemplo, pensando em doenças que são específicas, não específicas, mas como a osteoporose, por exemplo, que acontece mais, que tem idade mais avançada. Não existe todo um trabalho em cima disso para essas pessoas que precisam desse cuidado especial? Essa questão de vacinas, por exemplo, nós temos. Específica, a questão da gripe, tivemos esse ano, que não foi só para idosos, mas que originalmente ela é destinada a idosos. Existem sim, nesse caso específico existem. Né? Mas na saúde pública em geral, é complicada a situação. Como o Fiesa falou, a vacina também lá na nossa região do Estado do Rio Grande do Sul totalmente está normal. Agora, o atendimento público geral aí é um caos, a saúde é um caos mesmo, e principalmente na região que eu moro, que é uma região pobre, região carbonífera lá, é muito difícil, porque nas cidades pequenas não existe um especialista. Você, para marcar uma consulta com o especialista, tem que ser através da central de marcação. Chega a levar um ano e meio para conseguir marcar um médico especialista. Tem casos que é obrigado a pessoa a recorrer ao judiciário. Quem consegue fugir um pouco dessa situação que vai com um plano de saúde, também passa alguns apertos, né? Os planos de saúde já se adequaram à necessidade dos idosos, ele é bem contemplado o Estatuto do Idoso com essa questão dos planos de saúde, não deixar aumentar de maneira indiscriminada os valores, não tem uma discriminação com o idoso? A realidade é que o idoso ele é um aposentado mesmo. Né? Um aposentado nenhum tem condições de pagar um plano de saúde. Isso de maneira alguma. Porque a média hoje, nós temos 28 milhões de aposentados no país, já beirando aos 30, a média do aposentado é R$ 734,
Que maneira, nós temos 66% do aposentado que recebe um salário mínimo. Que maneira vai conseguir pagar um plano de saúde? De maneira alguma. Então fica muito difícil. A situação da saúde, então, é o que precisa melhorar e muito no nosso país. É justamente por exigir uma demanda, né, o plano de saúde, ele trata de uma maneira diferenciada e nem sempre contemplando o idoso. Não, dependendo da idade, eu nem aceito um plano de saúde. E quando aceito, não tenho condição de pagar mesmo. E tem os problemas das doenças pré-existentes, que são comuns em pessoas de mais idade, que também vem a ser um problema na hora de você entrar no plano de saúde, né? E carências, enfim. É verdade. Toda sorte de problemas. A situação toda é isso aí, é muito difícil. O ideal seria a saúde pública, né, dar atendimento, mas nós sabemos o caos que a saúde pública no Brasil se encontra. Os remédios gratuitos que foi relegado. Aqui no Distrito Federal mesmo, nós podemos acompanhar o governo atual tem tomado uma série de iniciativas para melhorar a condição da saúde pública. E nós estamos vendo, acompanhando no dia a dia, como é difícil obtermos resultados. Você faz contratações, todo dia nós estamos vendo aí contratação de profissionais, todo dia nós estamos vendo reformas de hospitais e todo dia vemos também a quantidade de problemas que se avolumam. Tem uma distribuição gratuita de remédios aqui, não é? Existe. Caso de diabetes, se não me engano. Existe. Inclusive uma farmácia de alto custo, né? Existe a distribuição. Ela também também enfrenta problemas, mas existe. Né? Nós temos visto aí algumas iniciativas no sentido de compra de medicamentos, mas ainda é uma área bastante problemática, existe muita reclamação ainda dos idosos. Nós temos o setor, inclusive, de distribuição de órtese, prótese, né? Existe isso aí. Às vezes, para fugir um pouco dessa situação tão penosa, ele se mete numa outra situação também complicada, que é ter que adiar a sua aposentadoria, né? Continuar trabalhando. Culturalmente já é melhor aceito o idoso hoje na sociedade, na busca por emprego? Mas voltando atrás, na distribuição gratuita do remédio, eu não sei nos outros estados, outras regiões, mas na minha região mesmo, onde eu moro, eles distribuem o gratuito. Mas aqui é os mais comuns, aquele que sempre que é o de mais necessidade, que a pessoa precisa mais, que é um remédio de mais alto custo, tu não encontra nunca na farmácia o remédio gratuito. Isso aí não, de maneira nenhuma. E quanto à aposentadoria, eu falo, é muito complicado hoje, porque hoje tem muitas pessoas, inclusive na região, no Carboneiro do Rio Grande do Sul, pessoas com uma aposentadoria pronta e não podem se aposentar devido a fator previdenciário, que isso aí é um crime que inventaram dentro das aposentadorias. A pessoa contribui há 30 anos e não pode se aposentar pela redução do ordenado. Principalmente a mulher chega a perder por 50% do seu ordenado. Bom, e no mercado de trabalho, o idoso está sendo melhor visto? Há alguma previsão nisso no Estatuto do Idoso? Não é? Não, o Estatuto prevê, inclusive, até treinamento profissional para o idoso dentro das suas condições. Existe até mesmo essa previsão. Isso aí existe. Mas o problema do idoso no mercado de trabalho, eu acho que ele é muito cultural. Ele é muito cultural. Eu posso até citar uma experiência minha particular. Eu, com 40 anos, vivi uma situação de desemprego. Mas você não arruma nada. Você deixa o currículo nos lugares e você, com 40 anos, é considerado velho. Você é considerado velho. Não vou nem falar da experiência, nem estatística nenhuma. Estou falando no meu caso particular. Imagina um indivíduo que se apresenta no mercado de trabalho com 60 anos. Mas o que eu fiz é falar uma realidade. Em todos que lugar tudo que é lugar que eu conheço é assim. Se tu coloca lá um currículo lá, tem um jovem lá com 25, 28, outro com 40, claro que eles vão pegar o de 28. E aí já está sendo, quem não ganha está discriminado. Teria uma melhor saída para isso? Esse mercado poderia ser absorvido pelo poder público, por exemplo? Eu acredito que pelo poder público, sim. Ou se não, que uma própria lei que garantisse pelo menos um percentual X para aquela margem de idade ali. Seria uma das soluções. Você poderia ter até incentivos quanto a isso. Também. Agora, eu vejo a necessidade de uma mudança cultural, porque o idoso, ele não é um traste. Você pode até imaginar o seguinte, eu não vou colocar um idoso para carregar peso, tá certo? Mas o idoso tem muito a contribuir. Quando você visita entidades ligadas a idosos,
você vai ver pessoas altamente produtivas. Outro dia, não é o caso nem de colocá-la no mercado de trabalho, também ela não está querendo isso. Embora, eu acho que se propusesse, ela gostaria. Porque ela disse para mim que ela gosta de trabalhar. E eu vi eu vou contar quem é agora. Eu vi essa senhora outro dia num centro numa associação de idosos, e que o divertimento, tem gente que vai lá, que dança, que vai jogar e tal, o divertimento dela é costurar. Ela tinha simplesmente 100 anos e 8 meses. 100 anos e 8 meses. Quer dizer, essa pessoa, ela é produtiva. Se ela está fazendo ali, costurando coisas para ela, para a família dela, para pessoas ali da associação, por que ela não pode fazer outra coisa? Não é o caso, eu não estou nem pensando no caso dela, porque realmente é uma idade muito avançada para nós imaginarmos essa pessoa incorporada ao mercado de trabalho. Mas pessoa com 60 anos nos dias de hoje, pessoas com 60 anos no dia de hoje, essa pessoa, a lei considera, ela já chegou numa idade que tem problemas, mas existem muitos nessa idade que estão na plenitude aí da sua capacidade. E principalmente do ponto de vista intelectual. Principalmente do ponto de vista intelectual. O idoso costuma ser uma pessoa, até pela sua própria vivência, ele já passou por muita coisa. Não, Moacir, ele passou por muita coisa, ele já viu muita coisa. Então, algumas situações que angustiam o jovem, que irritam o jovem, o idoso olha para aquilo com muita tranquilidade, passa por cima. O idoso é uma pessoa capaz de realizar trabalhos intelectuais muitas vezes melhor do que o jovem. Vou citar um exemplo, dentro de uma sala de audiência de conciliação, por exemplo. Exato. Não é legal, não é? Perfeito. Agora, isso não deveria acontecer através de, talvez, incentivos fiscais? Enfim, você tem uma legislação para trabalhar a entrada de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Você tem todo um trabalho feito para os egressos do sistema prisional, entendendo que eles precisam de uma oportunidade que o mercado não está culturalmente pronto para recebê-lo. Não deveria existir um trabalho mais sério, mais forte, intensificado para a colocação do idoso? Ou vocês acreditam que o idoso não deveria trabalhar? Já que chegou numa certa idade, não cabe a gente ficar trabalhando para recolocá-lo no mercado de trabalho. Eu, particularmente, sinceramente, eu acho que se a pessoa cumpriu aquele prazo de contribuição que ele tem, ele contribuiu para viver uma vida digna, se não houvesse essa diferenciamento, tivesse uma política de aumento nas aposentadorias igual ao salário mínimo, não haveria essa necessidade e abriria mais campo de trabalho para aquelas outras pessoas que estão desempregadas. Sinceramente, a minha posição seria essa. Eu não discordo do que o Moacir falou, mas outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre projetos voltados para idosos. E encontrei, inclusive, um conterrâneo seu, Moacir, eu peguei o nome dele lá na hora, em que ele disse assim, era um trabalho que se fazia de lazer, né, com música, com bailes, com essas coisas. Ele dizia assim, olha, eu fico muito feliz que vocês estão preocupados em fazer baile para mim, um lugar para eu ir dançar e tal. Agora, só que vocês não me perguntaram se eu quero ir dançar. Talvez eu queira, eu me sinto uma pessoa produtiva e eu quero trabalhar. Talvez eu queira mostrar a minha capacidade. Isso ninguém está pensando. E aí foi mais ou menos na direção do Moacir. Talvez eu não queira viver de uma aposentadoria miserável, né, e ter que ganhar uma festinha de graça. Talvez eu queira poder pagar para ir na festa que eu quero ir. Né? Então, eu penso o seguinte, eu acho que o livre-arbítrio é muito importante nessa hora. Eu concordo com ele, eu acho que aquele indivíduo que deu sua contribuição, ele está no direito dele de descansar, de ter o lazer dele, essas coisas. Mas eu acho que ele deve ter o direito de optar. Exatamente. Se ele deseja continuar produzindo, por que não? Até porque essa desaceleração é muito complicada, né? Às vezes exige até um acompanhamento psicológico para que ele consiga, do dia para a noite, conseguir parar de trabalhar. Agora, aos que querem continuar, deveria ser dado uma condição diferenciada, como, por exemplo, é dado para as crianças e adolescentes. Tem um limite máximo, uma carga horária diminuída, enfim, um acolhimento, né? Para que ele não tenha que disputar o mercado de trabalho com as pessoas que têm 20, 30, 40, né?